Olá, como vai? Um prazer estar aqui novamente junto de todos vocês para continuarmos a nossa conversa sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje vou começar com vocês a olhar para a constelação familiar. E para isso, tenho uma pergunta. Será que só o amor basta? Comumente a gente ouve algumas pessoas dizendo assim: eu amo muito, só o meu amor vai ser suficiente. Isso em relação a casal. Mas por vezes a gente vê mães, ou pais, num movimento de tanto amor pelos filhos. E por que não dá certo? Por que o casamento, mesmo com tanto amor, não dá certo e tem tantos conflitos e por vezes finaliza? Por que o pai e a mãe ali junto com o filho também não dá certo, tem tantos conflitos e por vezes o filho vai para comportamentos tão desregrados, tão pouco saudáveis para ele próprio e para a família? E existem diversos outros exemplos que a gente pode olhar que tem muito amor, mas parece que só o amor não basta. E aí, quem teve a grande sacada de olhar para isso e perceber que tinha algo além do amor, foi o filósofo, teólogo e psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Ele, em seu trabalho, em seus estudos, ele observou isso, que o ser humano tem essa capacidade imensa e maravilhosa de amar, e é realmente maravilhosa e muito importante para nós seres humanos, mas parece que precisava de alguma outra coisa além do amor. E ele observou que o que era necessário para que o amor tivesse saúde, que o amor fluísse e as pessoas fossem felizes, era a ordem. Então, o amor precisa de ordem. O amor por si só não basta. E para o amor ter ordem, é necessário que sigamos 3 leis. A lei do equilíbrio, a lei do pertencimento e a lei da hierarquia. A lei do equilíbrio, ela diz assim pra gente que nas nossas relações é necessário que haja troca. Bom, se for a relação de pais e filhos, então essa troca ela é um pouquinho diferente. Os pais dão e os filhos tomam em seu coração. Essa é a forma mais saudável. Porque aquele filho que, diante daquilo que o pai ou a mãe dá, ele julga, ele reclama, ou ele tem dó dos pais, ou ele tem vergonha dos pais, qualquer coisa assim, então esse filho ele está se colocando num lugar de não receber. Não, isso que você está me dando, mãe ou pai, não é bom, eu não quero. Tá, essa lei diz que nós não temos como fazer isso. A gente só pode receber aquilo que os pais dão e tomar no coração, sem julgamento. Para que eu, filha, fique bem, fique saudável, fique no meu lugar de filha. Agora, tudo bem, alguns pais dão realmente algumas coisas, vamos dizer assim, equivocadas, algumas dificuldades e algumas coisas que realmente nos convidam muito para o julgamento. Mas se olharmos, o que será que esses pais receberam? Como foi a infância deles? Como foi a relação deles com os pais? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem.
Então, meu pai e a minha mãe me deram só aquilo que eles tinham, eles não tinham como dar além. Bom, essa é a relação de pais com filhos. Pais dão e filhos tomam em seus corações. E as outras relações, elas se dão baseadas no dar e receber. E aí é necessário que haja esse equilíbrio. Imaginando aquela balança de 2 pratos, então, ora eu dou e ora eu recebo. E assim essa relação fica saudável. Todas as outras relações, relação de casal tem que ser assim. Muito importante olhar isso na relação de casal, a troca, como está sendo, se está sendo equilibrada. Qualquer outra relação, amizade, vizinhos, no trabalho. Bom, então essa é a lei do equilíbrio. Outra lei é a lei do pertencimento. Essa lei diz assim que todo aquele que um dia teve direito a um lugar no sistema tem direito a esse lugar, ele não pode ser excluído. E o que é o sistema, Inês? Bom, não somos seres individuais, nós vivemos em meio aos outros e pertencemos com isso a sistemas, ou seja, a gente se influencia mutuamente. No caso, a família é o nosso sistema principal. Ele é o sistema que vai definir muitas outras coisas na minha vida. Então, se na minha família alguém faz parte, é importante que a família dê esse lugar a essa pessoa. E por vezes nós excluímos alguns comportamentos que julgamos muito errados. Então, assassinatos, abortos, a gente não se lembra dos abortos, sejam espontâneos ou não, ou provocados. Então, assassinatos, abortos, estupros, roubos, ou qualquer outra coisa que seja difícil para nós e que nós julgamos, a gente tem uma tendência a excluir. Bom, essa exclusão ela vai trazer consequências. E uma das consequências principais fica em desordem o amor. Então é importante dar lugar para as pessoas, principalmente no sistema familiar e em todos os outros sistemas também. E a outra lei é a lei da hierarquia. Ela diz assim pra gente que quem chega primeiro é maior. Então, essa lei diz que é importante a ordem de chegada. Na família, quem nasceu primeiro é maior. Então, os meus pais sempre vão ser maiores do que eu. E é importante que eu olhe e respeite isso, para que eu não me coloque em determinados momentos maior do que minha mãe ou meu pai. E como que eu me colocaria maior do que eles? Bom, tem 3 maneiras. Quando eu julgo, quando eu sinto vergonha ou quando eu sinto dó. São maneiras de eu sair daqui do meu lugar de filha e vir aqui para cima. Como se eu fosse mãe da minha mãe ou do meu pai. Tudo bem, se eu faço isso, qual é a grande consequência disso? Estou sendo mãe da minha mãe ou mãe do meu pai. E quem, aqui no meu coração, a nível de emoção, de alma, é minha mãe ou meu pai? Então eu fico órfã. E aí, emocionalmente, eu vou sentir uma série de consequências aqui dentro. Uma das principais consequências é sentir um vazio existencial. Então, quem tem esse vazio existencial, que a partir da minha fala percebe que tem isso, pode começar a olhar para a sua relação com o pai e com a mãe. Provavelmente está em desordem.
E para preencher esse vazio existencial aqui, não adianta ir para comportamentos compulsivos, como por exemplo, ir para comida, ir para compras desenfreadas, e qualquer outro comportamento de uma forma compulsiva, buscando equivocadamente preencher esse vazio que aqui está. Não, esse vazio aqui é porque falta a mãe e o pai aqui dentro. E é só assim que você vai preencher. Bom, resumidamente, falei para vocês a respeito das 3 leis da ordem do amor de Bert Hellinger. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu convido vocês a estudarem, porque realmente essas 3 leis, elas são imprescindíveis para que nós, seres humanos, tenhamos o amor em ordem na nossa vida. E ter um amor em ordem na nossa vida significa deixar o amor fluir. Porque eu amo muito a minha mãe. E com certeza a minha mãe tem lá dentro dela muito amor por mim também. Mas se eu não sigo essas 3 leis, principalmente eu, filha, não sigo essas 3 leis, o meu amor vai ficar aqui em mim e o da minha mãe vai ficar lá nela. E eu talvez tenha a sensação assim de que a minha mãe não me ama, de que algo falta. E aí, ao colocar o amor em ordem, significa que o meu amor flui até ela e o dela flui até mim. E assim a gente vai se relacionando. E aí eu tenho a sensação de que gostoso, a minha mãe me ama. A mãe e o pai. É extremamente importante que a gente trabalhe isso, para que isso aqui fique bem. E aí eu possa ir para a vida com essa sensação gostosa de que a minha mãe e o meu pai me amam. E eu posso contar com eles, estejam vivos ou mortos, porque o que importa é que eles estejam aqui dentro do meu coração. Maiores dúvidas, algum questionamento? Eu gostaria de pedir para vocês que se comunicassem comigo. Tem nos meus vídeos o meu número do WhatsApp, pode me mandar perguntinhas lá, ou se quiser colocar comentários aqui no YouTube mesmo, também pode, ou no Messenger. Fiquem à vontade, mas eu gostaria de pedir a vocês que se comunicassem comigo, para que eu possa, em outro momento, responder, ou se vocês quiserem conversar, tirar a dúvida de outra forma, estou à disposição. E com isso, eu deixo um grande abraço a todos vocês. Um grande beijo também.